Hoje nós vamos conversar sobre como aumentar as suas visualizações dentro do seu perfil do Pinterest. Eu vou compartilhar com você aqui 5 etapas que vão fazer total diferença no seu dia a dia para que o seu perfil se mantenha com as visualizações em alta. Esse conteúdo ele vai ajudar você que está iniciando no Pinterest, que está começando o seu perfil lá e já quer começar dando um upgrade ali no seu perfil. Mas ele também vai ajudar você que já tem um perfil lá no Pinterest e sente que o seu perfil está estagnado. Então, eu vou compartilhar algumas informações com você aqui que vai te deixar um pouco mais aliviado, mas que também vai te ajudar no seu dia a dia a manter o seu perfil sempre em movimento e, de preferência, sempre em crescimento. Vamos começar falando aqui sobre a otimização nas publicações. É importante a gente entender que o Pinterest ele é um mecanismo de pesquisa, de busca. Ou seja, os usuários acessam o seu perfil lá no Pinterest para realizar pesquisas. Então, se você tem um perfil aqui no Pinterest, no qual você coloca publicações de forma aleatória, sem otimizar essas publicações, dificilmente você vai ser encontrado nas pesquisas. Então, o que seria isso na prática? É você se colocar no lugar do usuário. Então, você vai se imaginar o seguinte: o que o meu público-alvo, as pessoas que eu quero que me encontrem, pesquisariam no Pinterest para que elas encontrem as minhas publicações. Então, é basicamente isso, é você se colocar no lugar do outro, porque este é o comportamento dentro da plataforma. Alguém vai abrir aqui, vai fazer uma pesquisa em específico e o Pinterest ele vai encontrar, aqui tá só os meus pins, mas eu vou colocar todos, ele vai entregar para você aqui informações, publicações, conteúdos relacionados à sua pesquisa. Então, eu me deparo diariamente com vários perfis, com várias publicações que não seguem isso, que simplesmente publicam e escrevem aquilo que elas acham que precisam escrever e esquece desse pequeno detalhe. Então, você pensar em cada publicação como única, o que você quer com aquela publicação, vai fazer toda a diferença para fazer com que o seu perfil continue crescendo no Pinterest. Outro ponto muito importante é usar as hashtags nas descrições dos seus pins. Já coloquei um outro conteúdo sobre isso aqui, porque é um assunto polêmico. Durante um período, o Pinterest recomendava o uso das hashtags. Depois, eles aboliram o uso das hashtags e agora eles voltaram novamente. Então, é mais uma forma de você otimizar o seu conteúdo. Então, quando você for criar uma publicação, você for criar um pin aqui, eu vou colocar uma imagem aqui, só para a gente poder simular. Na hora que você for escrever, você consegue colocar as hashtags. Quando você vai fazer isso pelo aplicativo, ao colocar a hashtag, ele já te mostra opções de hashtag para você adicionar na sua publicação. Aqui no computador não aparece, mas se você já tem as hashtags que você costuma utilizar, ou se você já sabe exatamente qual é o assunto que você está trabalhando aqui, você pode usar as hashtags aqui, não tem problema nenhum. Tati, como que eu vou usar essas hashtags? Essas hashtags, elas são complemento da sua publicação. Então, aqui você já otimizou o quê? O título, você já otimizou a sua descrição, mas às vezes tem algumas palavras que são complementares, que são substantivos, ou são outros termos que as pessoas também utilizam para pesquisar sobre o mesmo assunto. Então, é uma forma de você complementar para que o algoritmo consiga olhar e falar, legal, essa publicação ela fala sobre isso, então sempre que alguém pesquisar por isso e por isso eu vou entregar. Então, é uma forma de você ter mais alcance, é uma forma de categorizar os seus conteúdos aqui dentro do Pinterest. Então, isso faz com que você tenha aumento nas suas visualizações. Por quê? Porque você coloca outras palavras-chave que estão relacionadas e isso te ajuda a aparecer para mais palavras, para mais pesquisas. Terceiro ponto, fazer repins estratégicos. E eu já até deixei aqui, atenção ao bloqueio da conta. Por que eu estou falando de repins estratégicos? Porque existe a maneira certa de você fazer isso. Se você fizer isso de maneira errada, se você simplesmente sair repinando, provavelmente o seu perfil vai ser bloqueado por spam. Então, primeiro eu vou explicar para você que está me acompanhando aqui o que é um repin e depois eu vou falar para você como você vai fazer da maneira correta.
Então já se inscreve aqui no canal para você acompanhar todos os conteúdos aqui que eu falo sobre marketing e vendas no Pinterest, para você não perder absolutamente nada. E não esquece também de deixar um like nesse conteúdo se ele estiver sendo útil para você, para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas. Bem, o que são os repins? Os repins é quando você compartilha uma publicação. Então, repinar é o mesmo que compartilhar. Então, estou navegando no Pinterest e eu encontrei uma publicação e eu quero salvar essa publicação no meu perfil. Então, eu estou fazendo um repin. O que acontece quando eu falo de fazer repins estratégicos? Eu estou falando de repinar o seu próprio conteúdo. Não estou falando para você repinar conteúdos de outras pessoas na sua conta. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Isso não vai te gerar nenhum bloqueio. Eu tenho pastas aqui no meu perfil que são pastas que eu uso para inspiração. Então, conteúdos, algumas coisas que eu gosto, que eu encontro aqui no Pinterest, eu salvo nessas pastas, não tem problema nenhum. Porém, a ideia aqui é repinar o nosso próprio conteúdo em outras pastas para a gente aumentar o alcance do nosso perfil. Mas, como eu disse, você precisa fazer isso com muita cautela, porque depois das atualizações do algoritmo do Pinterest, ele tem valorizado conteúdos originais no perfil. Então, ele quer sempre conteúdo novo, ele quer novidade, ele não quer um conteúdo replicado em várias pastas. Porque alguns anos atrás acontecia muito isso. Eu criava um pin, salvava aquele pin e depois eu salvava ele em várias outras pastas. Quando a pessoa ia acessar o meu perfil, ela encontrava o mesmo pin várias vezes. E ficava algo muito repetitivo e algo muito cansativo. Então, o Pinterest passou a caracterizar isso como spam, tá? Então, é spam. Mas o próprio Pinterest, né, recomenda que você faça, sim, essa estratégia de repins, porém, com cuidado e fazendo do jeito certo. Então, o que seria o jeito certo? Vamos supor que você criou uma publicação, tá? Então, eu tenho aqui este pin que eu vou publicar. Eu posso, depois desse pin publicado, de preferência, esperar no mínimo uma semana para fazer. Eu não te recomendo fazer imediatamente, que é outro erro que eu vejo as pessoas cometendo. Então, a pessoa acabou de publicar o pin, ela pega e já vai lá e repina ele em várias outras pastas. Errado. Você vai publicar o seu pin, vai esperar passar alguns dias. Então, passou ali uma semana, 2 semanas, 30 dias... Tá? Pega os antigos. Quando eu pego para fazer isso, eu já vou lá nos meus pins mais antigos para poder fazer isso. E aí você vai salvar ele novamente em uma outra pasta. Então, vamos fazer junto aqui. Eu vou pegar um pin mais antigo, que já tem mais tempo, e vou colocar aqui em salvar. Só que aí aqui, ó, você pode escolher a pasta. Você pode vir aqui e definir em qual pasta você vai salvar, para que não fique repetitivo. Então, vocês podem ver aqui, ó, que inclusive, olha só, ele salvou na mesma pasta que eu já tinha salvado, porque eu não selecionei antes. Então, eu vou excluir, prontinho, foi excluído. Então, a gente vai escolher outra pasta para salvar. Então, ele fala aqui, ó, esse pin já foi salvo aqui. Então, ele está me mostrando aqui que esse pin já está salvo nessa pasta. Então, eu preciso escolher uma outra pasta que tenha relação com o assunto, porque nós estamos falando aqui de otimização. Então, se o meu conteúdo fala sobre o assunto X, é importante que eu salve em uma outra pasta que tenha relação com esse mesmo assunto. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, marketing digital. Então, eu vou salvar dentro dessa pasta. Eu acabei de fazer um repin estratégico. Então, eu peguei uma publicação que eu já fiz há vários dias atrás, meses atrás, anos atrás, e repinei ela para uma outra pasta minha que tenha relação com o assunto. Eu não peguei aqui uma publicação que está falando sobre roupa e coloquei numa pasta que fala sapato. Não tem nada a ver. Eu peguei e coloquei em um assunto que ele também pode se integrar. E aí sim, você pode fazer isso. Você pode pegar outros pins, olhar em qual pasta que eles estavam e repinar em uma outra pasta. Vez ou outra, você acessa o seu perfil e faz isso. Normalmente, eu faço isso pelo aplicativo. Quando eu tô assim, à toa, não tô fazendo nada, tô mexendo no celular, aí eu acesso o meu aplicativo lá do Pinterest, vou lá para os meus pins antigos e aí eu coloco para repinar para alguma outra pasta para aumentar o meu alcance. Porque tem algumas pastas que em épocas estão performando mais do que outras e com isso você mantém o seu perfil sempre se movimentando.
mas você precisa seguir esses passos, senão sua conta vai ser bloqueada. E aí vai ser caracterizado spam, e depois você não adianta vir aqui comentar, falar que o seu perfil foi bloqueado por culpa minha, porque não é culpa minha, porque eu já estou te explicando como funciona. Outro ponto aqui é entender o algoritmo do Pinterest. Gente, o Pinterest não é rede social. O Pinterest, ele é pesquisa. Então, será que há o mesmo número de pessoas que pesquisa por Natal vai pesquisar sobre Natal o ano inteiro? Não é assim que funciona. Então, eu vou pegar um pin aqui. Vamos colocar, eu cliquei em qualquer pin e a gente vai entender o comportamento desse pin aqui. Esse pin não deve ter muito tempo, a gente consegue filtrar aqui o período, tá? Então tá aqui, ó, os últimos 30 dias, deixa eu ver se ele já tá publicado há mais tempo. Não, então não mudou, mas aí aqui, ó, olha o que acontece, ó. Aqui ele teve um pouco mais de impressão, aqui ele caiu, aqui ele subiu, aqui ele caiu, aqui ele subiu, aqui ele caiu, subiu e assim sucessivamente. O que eu tô mostrando com isso aqui para você? Que o Pinterest, ele é um mecanismo de pesquisa. Então, não significa que se as pessoas pesquisaram por Natal, agora que elas vão pesquisar com a mesma quantidade, o mesmo volume durante o ano inteiro. Isso não acontece no Pinterest. Tem alguns assuntos que eles se mantêm durante todo o ano, tá? Que é aquela média ali de pesquisa, que as pessoas estão sempre pesquisando. Outros assuntos, eles têm um pico, depois ele cai, depois ele sobe, depois ele cai. Tem época que fica super em baixa, depois ele fica em alta. Então, isso é natural no Pinterest. Por que eu estou te falando isso aqui? Quando você entende isso aqui, você consegue acompanhar pelo Pinterest Trends mesmo, tem a opção aqui, ó, do Pinterest Trends, o que está em alta. Você pode pesquisar dentro do seu assunto aqui, termos e palavras que estão em alta, e aí você começa a aproveitar esses picos de tráfego. Então, dentro da sua área, dentro do seu nicho, você pode mapear tudo isso, e aí você vai acompanhando esses picos de tráfego. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui que dentro do meu método, do método Vendas PIN, do MVP, eu entrego para os meus alunos um calendário sazonal. É este calendário aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? De vários nichos organizados por mês, tá vendo? No qual você consegue acompanhar essas tendências. Então, em janeiro, o que vai estar em alta? Em fevereiro, o que vai estar em alta? Em março, o que vai estar em alta? Além disso, dentro do treinamento, você aprende também a mapear tudo isso e você pode ir completando essas lacunas aqui dentro do seu nicho e você consegue estar sempre tendo esses picos de tráfego dentro do seu perfil. Então, entender como que funciona o Pinterest é fundamental para você estar sempre aumentando o seu número de visualizações. Inclusive, se você quiser se tornar meu aluno, o link está na descrição desse vídeo. E por último, e não menos importante, a consistência. Do que adianta você criar um perfil lindo e maravilhoso, publicar e sumir? Publicar e sumir. Não é assim que as coisas acontecem no mundo dos negócios. Então, se você está interessado apenas em ir lá, postar uma vez e sumir, não ter consistência, em tratar tudo isso como um negócio, como uma estratégia, não vai funcionar para você. Então, se você está sempre postando, você está sempre movimentando o seu perfil, você está sempre trazendo novidades, é óbvio que o seu perfil vai se manter engajado. Alguns meses mais, outros meses menos, e você vai equilibrando tudo isso, aplicando tudo isso que eu estou te falando aqui. Então, todas as pessoas de sucesso, todas as empresas e negócios de sucesso, elas têm consistência, elas têm disciplina e elas têm compromisso. Então, não adianta eu abrir a minha loja hoje, fechar minha loja amanhã, ficar 5 dias aberto, depois fechar 2, eu vou perder os meus clientes, as pessoas vão perder a credibilidade em mim. Então, no Pinterest, você não precisa postar todos os dias, você não precisa postar várias vezes ao dia, como no Instagram, por exemplo, mas você precisa ter uma rotina, no mínimo, semanal. E dentro do MVP também eu mostro para os meus alunos como que eu organizo essa rotina, como que você pode organizar, como que você vai facilitar todo esse processo. Então, seguindo todas essas etapas aqui, todos esses passos, você vai manter ou aumentar as visualizações do seu perfil dentro do Pinterest, sendo um perfil iniciante ou sendo um perfil estagnado. Você vai começar a dar atenção a esses pontos que eu falei aqui. Se esse conteúdo te ajudou, já deixa seu like, já aproveita para se inscrever aqui no canal. E na descrição desse vídeo tem um link de todos os meus métodos, da minha consultoria, como que você faz para entrar em contato comigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.